Obrigado, Antônio Xavier. Obrigado a todos pelo convite, por rever algumas pessoas que faz tempo que eu não encontrava. Tem muita gente que me acompanha e que eu não posso retribuir no dia a dia. E eu aproveito esta ocasião assim para dar meu abraço. Por isso acho ótimo quando vocês querem fotografar, enfim, é uma forma de retribuir esse carinho que vocês têm por aquilo que eu venho fazendo assim, no pouco tempo que às vezes tenho, de ir colocando alguns materiais, alguns textos, algumas reflexões sobre tudo isso que tem mudado nesses últimos anos e ainda tudo isso que ainda temos que realizar. Então, eu acho interessante, não pude estar na palestra do professor James, mas pelo pouco que conversei com ele, muito do que eu vou falar, ele concretizou nesses projetos de escolas inovadoras, escolas 3.0. Eu não vou falar só da escola como educação básica, mas enfim, como um todo. Mas eu faço uma ponte com 25 anos atrás, um professor americano, assim como James, chamado Frederick Lito, e eu, na USP, criamos um projeto com os nossos alunos, que era a Escola do Futuro. Então, em 88, no fim de 88, nós queríamos pensar o futuro a partir da descoberta da internet, que naquele momento era uma internet bem simples e bem textual, e como ela e todos os avanços que vinham junto interfeririam na educação. E de um lado, 25 anos depois, a gente percebe quantas coisas mudaram no mundo, no cotidiano, mas ainda quanto nos falta fazer. Como ainda estamos muito aquém do que a gente imaginava naquele momento. Muitas das ideias que hoje falamos de mobilidade, personalização, colaboração, já falávamos naquele momento. Mas na prática, nos falta muito. Então, quando a gente fala de escolas 3.0 e todas essas metodologias novas, com tecnologias móveis, temos que ter também certo olhar que na ponta, no cotidiano, na cultura, há uma espécie de dissonância. Há grupos que estão como vocês lá na frente buscando saídas e há outros muitos que procuram ir deixando tudo como está ou que as mudanças sejam o mais lentas possíveis. Então vou falar um pouquinho dessas metodologias, no fundo, que estão por trás, para não atrasar um pouco. Eu fiz uma apresentação um pouquinho mais direta, não tão acadêmica. Primeiro, no mundo que já é blended, que significa, no mundo que ele é misturado, onde você realiza as coisas quando você quiser, no lugar físico, e quando não, você vai e se conecta em plataformas virtuais. No mundo em que avançou muito na integração entre as soluções, plataformas, processos, atividades, entre o universo físico e o digital, na economia, nos serviços, enfim, na forma de organização das empresas, na forma de fazer as coisas, fazer compras, pagamentos. Apesar da desigualdade que nós temos, a gente percebe que
muitas coisas que nós fazíamos 10 anos de um jeito, hoje temos que fazer do outro. Quem viaja sabe como era há 10 anos buscar um bilhete para poder depois, antes, imprimir e você ir numa agência. Hoje você viaja para o exterior, quando pode viajar, só com o número do e-ticket. Muitas coisas mudaram. Mas quando chegamos na educação formal, esse avanço é muito menor. A palavra blended ainda é uma palavra estranha. Nós estamos falando só entre nossos congressos. Não é uma palavra que está no cotidiano. Quer dizer, nós ainda separamos presencial e a distância. Ainda temos até uma regulação extremamente um pouco separada para modalidades de ensino que não deveriam ser separadas. Então, nesse mundo aí, que mudou muito, o importante não é só o saber, mas o saber o que fazer com esse saber. Então, o que o mundo exige de nós é ter uma série de competências para lidar com toda essa complexidade de situações, para poder agir, poder fazer escolhas, poder fazer mudanças com o que nós sabemos. E a escola tradicional ainda está muito focada em ensinar saberes, que são importantes, mas não nos ensina um pouco a como transformar isso em determinadas situações práticas. Então eu queria, assim, compartilhar com vocês os meus saberes atuais, com quem eu estou aprendendo hoje. Por incrível que pareça, não sei se eu estou sendo um pouco otimista, um pouco simplista, eu estou aprendendo mais com jovens do que na universidade. Eu estou aprendendo mais com gente de fora da escola do que de dentro vamos dizer assim, das estruturas formais. Isso de um lado é fascinante e de outro lado é preocupante. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco isso aí, os meus saberes. Quer dizer, para ensinar de forma próxima a como aprendemos, eu aprendi com os jovens, estou aprendendo com eles e vou mostrar algumas situações em que quanto mais focamos metodologias ativas do que informação, avançamos mais. Nós não podemos aprender a dirigir um carro só lendo um manual. É uma simplificação, eu sei que há muitas outras questões, mas na verdade o manual, que seria a informação, me ajuda, ok? Mas se eu não for lá no carro, se eu não fizer práticas, se não tiver também um instrutor ao meu lado me ajudando, eu me perco um pouco. E aprendemos melhor, falamos de criatividade, de ser proativos, de ser empreendedores. Só aprendemos isso com atividades criativas, sendo empreendedores, enfim, com projetos. Então, tudo isso que vocês sabem, as pessoas estão fazendo isso na prática, enquanto nós ainda ficamos muito no discurso. E aí vem um pouco o aprendendo com os que conseguem motivar crianças e jovens para aprender. Eu estou observando como aqueles que conseguem captar a atenção dos jovens estão fazendo. Para algum grupo, eu expliquei isto ontem na tarde, então esse grupo que me perdoa, que vou repetir uma ou duas telas da apresentação de ontem sobre games, na educação e tal. Mas como é uma plateia maior, eu trago este exemplo. Isto aqui é uma coisa que eu descobri há meses de um curso de inglês. Pronto, é ensino, aprendizagem. É um curso livre, qualquer um pode fazer. Portanto, a questão aqui não é a certificação, mas é o aprender uma língua. E eu, no começo, eu fiquei assim curioso e tal, mas não tive muito tempo por causa da correria. E só as últimas semanas eu mergulhei um pouco fundo nisto aqui. Este é um
um projeto que está hoje muito divulgado. Eu imagino que muitos de vocês conhecem. Como que se chama esse projeto? Então vocês conhecem. Mas o que é o Duolingo? Eu queria trazer um pouco essa... O que é o Duolingo? É uma estruturação de conteúdo, portanto, é um programa baseado em conteúdos. Conteúdos que vão do mais fácil ao mais difícil, que se estrutura em etapas. Este é o nível básico, este é o nível, depois vem um nível médio e nível mais avançado. Ele vai por etapas, por atividades. Atividades de vários tipos. Você escreve, você traduz, você fala. Ele mistura várias situações, mas é baseado em quê? É baseado em tentativa e erro. É baseado em metodologias um pouco de jogos. Você tem aqui a ideia de... Aqui tem, quando você entra na lição, você tem os corações, que você vai ganhando vidas, você vai perdendo de acordo com o teu avanço. E principalmente é na ideia da colaboração e de uma certa... ver o que os outros estão fazendo junto com você. A ideia de expandir, dizer, você não está aprendendo sozinho, você está aprendendo com outras pessoas juntas, né? Então, aqui você tem o que você vai conseguindo, as vidas, como na linguagem de jogos, o que você está aprendendo. Na hora, eu tinha uma tela aqui que me passou, agora na hora que salvei, mas era na hora que você chega aqui na frente, tudo fica cinza. Quer dizer, vai se iluminando cada etapa que você aprende, e a partir de onde você ainda não chegou, ele está cinza. E conforme você vai fazendo as coisas, você vai iluminando o percurso. Então, é uma espécie de árvore de conhecimento que se eu acho que eu estou mais avançado, eu entro aqui, faço uma avaliação e eu continuo. E se eu respondo e eu não concordo com a resposta, eu posso fazer a minha observação, e essa observação vai como feedback. Ao mesmo tempo me abre uma janela e me mostra o que outras pessoas comentaram sobre essa resposta que eu não concordei. Então eu tenho um saber compartilhado. Eu estou alimentando quem faz esse site, ou esse programa, e ele vai aprendendo também com o usuário. Ele tem uma linguagem de jogos, de níveis. Ele tem um grupo por trás, que são as pessoas do meu conhecimento, as pessoas que estão por exemplo, no meu Facebook, e que estão fazendo esse curso. O que eles estão fazendo nesse momento? Todo dia me mandam uma mensagem se eu não faço a lição. Veja, é um programa gratuito. Eu não pago por isso. Eu estou tendo um método de ensino extremamente mais interessante do que muitos que são pagos. Aqui tem alguns comentários, se vocês olham, isto eu fiz ontem à noite, então eu aprendo 1000 vezes melhor que na escola. Eu aprendo 1000 vezes melhor que na escola. Num site gratuito, livre, o aluno está porque quer, ele tem um monte de cursos de inglês na escola, e ele vai e diz, eu aprendo fora da escola. Isto para mim me está mostrando que a escola está anos-luz do que um jovem encontra para fazer a mesma coisa e até às vezes mais barato. Então, o mesmo acontece comigo. Estou aprendendo mais que na escola. Eu adorei, muito bom, com certeza vou tirar bastante proveito. É viciante. Recomendo a todos os meus alunos e amigos também. Eu recomendo tal. Então, o que quer dizer isso aqui, gente? Quantas vezes nós fizemos cursos, desde pequenos, de línguas?
Quantos de nós já passamos por inúmeras experiências e às vezes frustrantes de aprendizagem de línguas? De repente eu, com 67 anos, eu digo, puxa, que coisa tão legal. Eu me vi outro dia, passando horas. No começo era para ver como era, depois eu não conseguia sair. Eu estava jogando e aprendendo. Aí eu falei com minha mulher, que é pedagoga, que é aposentada da Universidade Pública. Eu sou da USP, ela é da Unesp, a estadual de São Paulo. E ela resistiu muito. Ela tem uma professora de inglês para ela, então ela estuda com uma professora toda semana. Eu disse, entra aqui, já faz meses, mas sabe, santo de casa não faz milagres. Então, ela não entrava. Mas eu coloquei o aplicativo no celular. E outro dia eu vejo ela toda entretida e pergunto, o que você está fazendo? Estou no Duolingo. Anteontem à noite, antes de vir para cá, eram 11 horas da noite, ela tinha que acordar 15 para 6 da manhã, eu também para vir para Recife. Ela estava no Duolingo, você me trocou pelo Duolingo. Ela estava estudando à noite livremente. E ela não é tão antenada como eu em tecnologia, mas ela percebeu. Finalmente eu tenho forma de aprender que me motiva. E ela ainda não entrou na questão de redes sociais, ainda não, mas as pessoas estão descobrindo formas de aprender que combinam o lúdico, que combinam a adaptação ao momento em que eu estou, o tempo meu, e tem uma ideia de compartilhamento, de contribuição. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Quem fez isso, gente? É um jovem da Guatemala, que mora nos Estados Unidos, teve o apoio assim, de alguma instituição, mas é um jovem que sabe jogar games e que disse, pô, as pessoas querem aprender, então vou aplicar um pouco essa linguagem dos games nisso aí. Como é que ele ganha dinheiro com isso? Na verdade, ele tem um monte de artigos para traduzir, que é a CNN, a Wikipedia, e esses grupos grandes que demandam conteúdo, pedem. Então, eles trazem essa demanda de conteúdo para os próprios alunos. Então, o aluno deste curso, que está fazendo um curso gratuito, quando traduz um texto, ele está ajudando ele valida esse texto, tem uma série de mecanismos de validação, e com isso consegue criar todo um apoio financeiro para oferecer cursos livres. Bom, eu não vou entrar no modelo de negócios, mas é no modelo de aprendizagem que está aqui por trás. Um outro exemplo, que também é conhecido, é o Live Motion. Live Motion é uma outra plataforma de ensino de línguas, só que tem umas características um pouco diferentes. Aqui ela está espalhada em 190 países, você aprende um monte de línguas. Na anterior também tem, além de tem francês, tem espanhol, tem várias línguas além de inglês. Aqui você tem a ideia de estude, ensine, explore. Então você pode ser autor, pode ser tutor, você pode... Mas o que me interessa aqui, então você pode ter, se você quer ter um curso ao vivo, curso online, você paga. Videoaula com um professor da australiano, você paga. Ok, mas eu não quero pagar, não tenho dinheiro. Você pode aprender. E como? Veja, eu entrei, está aqui José Emerson, José Manuel, eu tenho 130 mil pontos. O que são esses pontos? Para eu poder fazer as lições, eu tenho que dizer ao programa, você sabe alguma coisa? Eu digo, eu sei espanhol e sei português. Ok, então ajude a avaliar atividades de alunos estrangeiros que querem aprender espanhol ou português e eu te dou pontos para você aprender inglês. Então, é um sistema, plataforma baseada na troca de saberes. Então, à medida que eu vou avaliando aqui, eu vou ganhando pontos, vidas. Aqui estão minhas lições, aqui estão
ontem à noite as pessoas que estavam querendo que eu avaliasse as atividades delas. Este Romano, Giovana, Eric. Então, e aqui estão os que me deram retorno sobre os exercícios que eu fiz. E aqui está uma pessoa que quer interagir comigo. Então, você tem a troca. Nessa troca você tem avanços, você vai avançando no seu ritmo, como no anterior. E você tem a possibilidade de encontrar pessoas, criar comunidades para aprender. Gente, isto não é feito por universidades. Isto é feito por pessoas fora para difundir. Isso está em 190 países, significa que é um sucesso. E é um sucesso, tem modelos de negócios por trás, que não é o foco agora, que são novas formas de fazer negócios, de empreender, etc. Opa, perdão. Você poderia, por favor, aqui, eu entrei num daqueles exercícios, você tem coisas gravadas, tem som, tem reconhecimento de áudio, como tem no Live Motion, tem uma série de estruturas, você avalia, depois tem comentários sobre essa avaliação que você faz. Eu vou passar mais rápido, porque senão... mas cada uma dessas coisas mereceria uma análise do que tem por trás. Porque as pessoas dizem, não, é um curso de línguas. Não é um curso de línguas, são novas formas de ensinar, que nós podemos aplicar à nossa realidade. Aqui é uma outra característica dos jovens que me impressiona. Por isso que eu digo que aprendo com os jovens. Quem diria que no mundo inteiro você tem sites como este chamado Brainly, não sei se vocês conhecem, é criado no exterior, acho que nos Estados Unidos, mas que está em muitas línguas, que é de quem tem uma dúvida recorre a um colega. No fundo é isso aí. Eu tenho um problema, uma dúvida de matemática, de português, do que for. Então estudamos juntos, ajudamos-nos uns aos outros com as lições de casa. Já somos tantos que 80% das perguntas recebem respostas dentro de 10 minutos. Estava aqui Miguel, que cuida do EAD de vocês. Quanto tempo vocês têm num curso à distância para dar uma resposta para um aluno? Muitas vezes damos 24 horas, 48 horas, isso num curso que é à distância, que é focado no online. Aqui, os alunos que têm dúvidas sobre matemática, tal, na hora tem respostas. E você me diz, e por que tem colegas que dão respostas? Porque eles querem participar, porque eles querem colaborar, não são obrigados, eles ganham pontos, eles ganham algumas, enfim, ranking e tal. Mas na verdade, o que tem aqui entra aqui, você diz, faça uma pergunta, e aí as pessoas que entram, quem sabe, quem quer, dá resposta. E você tem, nesse momento, quase 1000 pessoas, só no Brasil, numa plataforma que foi implantada há menos de um ano, em que as pessoas jovens, estão aprendendo uns com os outros. Muitas vezes são coisas da escola. A quem vão perguntar, é o professor, não, é o colega de qualquer outra escola, é o colega que está conectado. Aqui já entra um pouco mais no que o James falou no começo. Escolas que têm projetos como escolas diferentes. Esta é uma escola do Rio chamada Nave, que era toda baseada em jogos. Então, os alunos, mas jogos não somente como jogo de jogar, mas que produção de jogos, desafios, baseada nesta escola de Nova York, que eu estava comentando com ele um pouco antes de vir à palestra, que usa a metodologia Quest to Learn, investigar para aprender. A origem desta escola veio de desenvolvedores de jogos, pessoas que faziam jogos e que trouxeram um pouco essa metodologia para uma escola pública. E no começo ele me falou que ele ajudou até essa escola, teve alguns problemas, mas por uma exposição de alguém que veio agora ao Brasil mostrar, eles já avançaram. No começo era um jogo complicado, não. Agora são
múltiplas possibilidades de jogos, trabalham com desafios, com produção de conhecimento. São jogos que você tem que jogar, mas tem que criar, baseados assim em ir do mais simples ao complexo, e que estão fora de todo aquele modelo disciplinar a que estamos acostumados. Tanto a Escola Nave, como esta, como uma que ele mostrou do Senai de Santa Catarina, que é uma escola nova que está começando a trabalhar essa relação entre a escola profissional, no sentido de preparar com o mundo do trabalho, ir fora, trazer a realidade de fora para dentro, trabalhar em grupo, metodologias ativas, são formas de responder a todos esses desafios de aprender. Para avançar um pouquinho mais rápido, há outra série de plataformas que vão na linha de crie seu projeto, tenha uma ideia, divulgue-a, compartilhe-a, e você terá pessoas que vão topar essa ideia, vão te ajudar ou vão replicá-la. Esta plataforma It's Num, reflita, crie e ganhe. É uma plataforma internacional, mas também está em português. Que você se cadastra, o que você faz? Tem chamadas criativas em que você participa, você pode criar uma chamada, participar de uma comunidade criativa ou apoiar. Você pode entrar num projeto de alguém, você pode sugerir um projeto, você pode, enfim, participar de determinadas situações, assim. Tem projetos que são pontuais. Uma agência quer fazer uma campanha de tal coisa. Ele diz, eu dou R$5.000 para o melhor projeto. Dá 15 dias, quem quiser se inscreve. Então, se você tiver uma ideia, for aprovada e apoiada, você ganha. Mas tem muitos projetos que são sociais, são de colaboração, são de melhorar a cidade. Aqui tem Festival de Ideias, é uma adaptação desse modelo aqui em Curitiba. São trabalhar as melhores ideias, depois eles fazem um festival e promovem as melhores ideias. Quer dizer, as pessoas jovens estão querendo aprender, colaborar, e quando falamos que o jovem é um alienado que não quer nada com nada, não estamos entendendo ainda uma parte da dinâmica social. O jovem quer colaborar, por isso que todas as manifestações, quer mudanças. Tem os jovens alienados, como sempre teve, mas tem muitos que querem contribuir, aprender e estão fazendo isso fora da escola. Eu estou num projeto com o SESI, Senai, Unesco, os empresários da indústria, para tentar atrair 9 milhões de jovens brasileiros que largaram a escola, não acreditam na escola, mas ainda não estão preparados para o mundo do trabalho, para trazê-los para novas formas de aprender através de metodologias ativas e jogos, para ver se esses jovens se interessam por continuar aprendendo. No ensino superior, também está havendo uma revolução que as instituições nem se preocupam, e as públicas, como está tudo garantido, tudo tranquilo, muito menos. É todo esse movimento que começou com disponibilizar conteúdo livre, agora ele evoluiu para uma forma sofisticada de cursos livres. E queria explicar um pouco a adaptação que está sendo feita no Brasil por jovens que surgiram da USP e do ITA de São José dos Campos, criaram esta plataforma V-Educa. Conhecem essa plataforma? Mas eu conversei com eles. O que eles estão fazendo não é somente trazer material e traduzi-lo das universidades, são 19, de Harvard, Yale. Lá como nos Estados Unidos tem o Coursera, tem edX, tem vários consórcios, na Europa também tem. Eles trouxeram tudo isso para o Brasil, mas estão adaptando a nossa realidade. Uma é que, em português, tem alguns cursos que já são feitos por universidades brasileiras e que você pode escolher por áreas, né? Administração, artes, astronomia, biologia, etc.
E que tem aqui, veja, eu quero fazer um curso, eu quero apenas assistir, eu quero certificado. Se eu quero apenas assistir, você só se cadastra e faz. Faz até onde você quiser. Se eu quero certificado, você tem toda uma validação de atividades e prova. Esse certificado pode ser pessoal do professor que oferece o curso, ou pode ser institucional. A universidade pode dar certificados. O que está agora em transição é que a maior parte dos certificados ainda são dos professores e eles agora estão negociando com as instituições para que certifiquem os cursos. Este aqui é um curso, por exemplo, este anterior, que eu estava mostrando, do certificado, é do professor Fernando Fortes de Valência, sobre bioenergética da UNB, da Universidade de Brasília. Aí, você entra no curso, você tem o professor dando uma videoaula, aqui você tem introdução ao curso de bioenergética, tem videoaulas, tem um fórum, tem as anotações, tem o material das aulas que você baixa e o certificado. Então, se você fizer tudo o que está previsto, você tem um certificado. Senão, você melhora seu currículo, seus conhecimentos, etc. É baseado um pouco nesses modelos principalmente nos Estados Unidos, né, o Coursera e outros. Mas aqui tem, não há tempo assim, há uma variedade de propostas. Você tem cursos que são bem tradicionais aqui, massivos, mas são tradicionais. Então, tem cursos, eu já fiz alguns, são extremamente colaborativos, exigem muita participação sua. Você entra em projetos com colegas de outros países, são cursos muito interessantes. Então, aqui há cursos de todo tipo. Mas, por trás de tudo isso, quer dizer, por que é uma bomba para o ensino superior? Porque muitos desses cursos já começam a ser negociados em parceria com instituições menores. Então, servem para eliminar disciplinas de cursos. Yale, Harvard oferece introdução, sei lá, à cibernética. Então, essa disciplina é validada, você faz, e já não precisa ser oferecida pela menor. Então, na verdade, eles estão concorrendo aos poucos com as menores. Então, estão criando um conjunto de novas possibilidades que, se tivermos tempo no debate, eu aprofundo. Esta semana, eu tive acesso a este lançamento do Google, é o Help Out. Não sei se vocês entraram. O que é o Help Out? O Google tem algumas coisas que, quando o Google lança uma coisa, eu fico assim meio de olho. Entra aqui, parece uma coisa tão boba. Diz, não tem nada de novo. Aí quando você... Eu tive acesso quinta ou sexta-feira, então não domino tudo. Mas eu entrei num... O que é o Help Out? É a possibilidade de quem quiser dar um curso, dá. Qualquer um pode ser professor. Você coloca lá o Hangout, é uma câmera, você divulga o curso, diz, olha, eu quero ensinar violão, quem quiser, agenda. Aí tem uma agenda virtual, tem uns horários que você oferece isso, a pessoa se cadastra, tem o teu custo. Olha, se você fizer 1 hora comigo de violão por semana, você paga tanto. Então tem uma plataforma de comércio virtual, e-commerce por trás. Cada um paga o que quiser, faz uma aula grátis. Tem cursos que são grátis, tem cursos que são pagos. Tudo por áreas de conhecimento, arte, música. Só está em inglês por enquanto. Computadores eletrônicos, cooking, cozinha. Tem educação, tem várias... Mas quando você entra por trás, eu falei com uma professora americana, lá naquela hora, que era uma introdução à matemática. No fundo era um curso que eu não queria, mas eu queria falar com ela. Tem um chat, você compartilha a sua tela, você pode criar junto com o professor, você ouve, interage, tudo isso fica gravado, enfim. Tem muitas ferramentas por trás, muito interessantes. O conceito que está por trás é, você tem algo que outros queiram, você pode ensinar.
não vão te cobrar se você é professor titular, se é doutor, se é da USP, se é da UNB, não, você sabe alguma coisa. As pessoas, e cada aluno que faz esse curso faz uma avaliação e diz, gostei muito desse curso, e essa avaliação vai aparecendo. Então, se 90% das pessoas gostaram, aí a pessoa tem mais chance de querer fazer. Então, ele é feito a partir de tudo isso, de ranking, etc. Esta plataforma virá para o Brasil em pouco tempo. O que quer dizer? Para ensinar, hoje, você pode ter um modelo de negócios novo que não passa necessariamente pela escola. Enfim, aqui tem, e agora vou mais rápido para poder, tem um conjunto assim, como a Fundação Lehman faz, de formas de ajudar os professores, cada um do seu jeito, traduzindo conteúdos, divulgando esses vídeos da Khan Academy, que tem uma metodologia Flipped Learning, enfim, que tem muitos vídeos, materiais em matemática, em biologia, etc. Tem também muitos conteúdos compartilhados por escola, por secretarias, tanto a do Paraná como esta do Municipal do Rio de Janeiro, em que os próprios professores agora começam a alimentar toda esta enciclopédia. O que tudo isso, no fundo, me está dizendo, e era que eu queria, qual é o significado do que eu estou percebendo aqui, nos poucos exemplos que eu trouxe, entre muitos que poderia trazer. Conteúdo, até as próprias editoras com as quais eu discuto muito, onde eu estou gerenciando cursos à distância, elas já estão segurando os direitos autorais tudo o que podem, estão lutando para preservar o livro físico, mas elas sabem que conteúdo, no fundo, cada vez vai estar mais disponível. O conteúdo está cada vez mais abundante e disponível. Então, se quer aprender sobre qualquer assunto, você tem material. Você tem vídeos, você tem cursos, você tem, muitas vezes até ilegal, mas cai na internet, você tem. Então não há desculpa alguém para dizer, eu não sei, não tenho acesso, eu moro lá em um lugar muito distante, no interior lá, se tiver conexão, se você tiver acesso à internet, você tem acesso às mesmas coisas que eu tenho acesso em São Paulo, ou quem está em Nova York tem. Então, estamos numa sociedade da abundância da informação. Isso, de outro lado, complica. Então, não há desculpa para não aprender, quando alguém quer. Os cursos, haverá cursos cada vez mais interessantes para os alunos que eles podem fazer com pouco ou nenhuma tutoria. Então, o mesmo curso que tem que fazer com você na graduação, que é obrigado porque o MEC exige certificação de uma universidade, às vezes ele vai fazer em paralelo para aprender, e o teu por obrigação. Então, já vi hoje quantidade de alunos em São Paulo que eu conheço, eles fazem uma faculdade meia boca e dizem, não aprendo nada contabilidade aqui. Mas eles fazem um curso paralelo de contabilidade na internet. Dizem, aqui estou aprendendo, porque o conteúdo da maior parte das disciplinas de qualquer curso começa a estar disponível para todos. Então, um professor do presencial, da educação básica ou superior, vai concorrer com inúmeros cursos semelhantes de pessoas mais renovadas, ou de pessoas que usaram metodologias mais interessantes e que estão lá. Então o aluno logo vai perceber se você é bom ou é ruim. Ele vai interagir legal com você se ele perceber que você é interessante. Mas se for burocrático e tiver que só porque precisa passar, ele vai te infernizar. E vai infernizar a vida de você, porque ele está sendo obrigado a fazer um curso em paralelo para aprender e não é com você. Então hoje estamos obrigando as pessoas a ficar lá. Por isso controlamos a presença. Se não controlássemos a presença, eu não sei o que teríamos. De outro lado, todos podem ser professores.
Vocês viram um pouco pelo Google. Significa, quem tem algo a dizer, ele vai ter onde mostrar e tem como ganhar dinheiro. Então significa, você vai ter uma concorrência de gente que tem menos títulos que você, mas de repente sabe comunicar-se melhor com os seus alunos. E outra coisa que já vimos, por tudo que eu falei, crianças e jovens querem participar, compartilhar, contribuir, quando motivados. Então, se eles querem aprender, nós é que não estamos sabendo ensinar. Porque eles estão aprendendo. E a maior parte das pessoas pode aprender muito mais pela ação, reflexão, do que só pela transmissão. Isso já todos que estamos aqui sabemos. Infelizmente, os que não estão aqui muitas vezes não sabem. Não é para vocês que é esta fala, mas enfim. E professores cada vez têm que ser mais interessantes e relevantes. Porque tem muitos professores ao meu lado que oferecem coisas sobre o assunto que eu estou falando. Antes, eles ficavam lá nos Estados Unidos, longe, na Europa. Agora a Europa está lá, entra no YouTube, entra não sei aonde, estão lá, eles têm acesso. Entra no Beduca, tem lá, estão lá. Então eles vão comparar o que você explica e o que o outro explica. Vão dizer, se atualiza, meu filho, olha, corre atrás. Então as mudanças são grandes. E na educação formal, como isso nos afeta? Isso aqui já é mais conhecido, mas para nós... Então, nossas escolas, educadores, sistemas educacionais, públicos e privados. Então, na verdade, aqui não é pública e privada. Está tudo ruim, gente. Está ruim mesmo, que dói. Precisam repensar os currículos, as metodologias, a formação. As faculdades de pedagogia estão na pré-história de tudo que nós estamos falando aqui. É uma tristeza. Eu fico assim assustado como resistem a tudo isso. Tem que mudar tudo isso para responder às necessidades. Os currículos mais personalizados, é isso que os alunos nos estão mostrando no Duolingo e tal, significa personaliza, customiza, adapta a cada um, misturados em tempos físicos virtuais, em ritmos, baseados em desafios, em atividades, em competências, com conteúdo, sim, o conteúdo é importante, mas o que chama conteúdo situado. O que significa conteúdo situado? Quando eu preciso de resolver um problema, uma questão, eu vou estudar um monte de coisas em cima dessa questão. Então, esse conteúdo, nessa hora, eu atualizo. Se eu tenho as competências básicas para saber pesquisar, situar-me no básico, ou na hora que eu preciso, eu vou lá. Então, essas metodologias que essas escolas novas estão focando, não tanto disciplinas todas organizadas, mas conteúdos situados. Com plataformas adaptativas, que para vocês isso é mais fácil de entender, que é o exemplo do Duolingo, é adaptativo, significa ela se adapta ao teu ritmo, ela te permite ir num ritmo. Se você erra, volta atrás. Se você quer refazer um caminho, você refaz e ele te coloca questões novas. Ele está muito bem bolado, você não volta com as mesmas questões, não. Ele reelabora tudo isso. Enfim, todos os aplicativos colaborativos, que são os que vocês discutiram estes dias aqui, e a ênfase na coautoria. As pessoas querem escrever, produzir e mostrar o que fazem, compartilhar, e compartilhando aprendem. O grande problema que eu ainda vejo é neste dilema. Como conciliar a aprendizagem em grupo e, ao mesmo tempo, a personalização? Significa, cada um tem seu jeito, cada um tem, às vezes, suas dificuldades específicas, seu ritmo. Como você faz isso num projeto de uma escola grande? Mas este é o segredo de como você junta. Hoje temos aplicativos muito ricos que nos permitem o caminho individual e ricos que nos permitem a colaboração. Temos que criar uma integração entre ambos. Enfim, nesse modelo de educação aberta. No fundo, o que tem essas escolas
pouco mais novas. Eles fazem uma integração de espaços físicos e virtuais com metodologias ativas. Tudo que é conteúdo e atividades fundamentais são colocadas nos ambientes virtuais. Plataformas, enfim, tem inúmeras plataformas. Do nosso Moodle mais conhecido a outras, mas enfim, a informação, vídeos, materiais, as atividades básicas para que todo mundo conheça, você pode fazer aqui. E as atividades de aprofundamento, de ir além, que requerem tutoria, eles se fazem nos encontros presenciais ou nas atividades online, mas com áudio e vídeo, com interação, que também é possível. Ou seja, se você pode ir para a escola fisicamente, vamos a um local físico. Se não, a gente se encontra através de webconferência, etc. Então, as escolas um pouco mais criativas estão procurando sair pelo flipped learning, ou seja, um pouco mas não por uma metodologia, eu diria, limitada do aula invertida, senão a gente não tem que inverter a aula, tem que mudar a aula, mudar os processos. Não é só inverter primeiro o conteúdo e depois conteúdo online e presencial. É criar aqui uma sinergia com aquilo que eu falei no começo da minha apresentação, o blended. Assim como no cotidiano, eu faço uma pesquisa da geladeira na internet. Aí eu vou na loja, examino as várias geladeiras, toco e tal. Depois eu decido se eu compro aqui ou compro lá, eu comparo preços e tal, e tomo a decisão. A mesma coisa aqui, eu tenho que oferecer um blended, quer dizer, uma mistura de propostas que façam sentido para o aluno. Ir para o virtual, colaborar, trabalhar sozinho e ter tutoria. Tá? Só para 5 minutos, eu creio que no ensino superior especificamente, onde eu atuo mais do que na educação básica hoje, eu sinto um problema muito pior ainda. Eu estou assustado com os modelos profundamente obsoletos de ensinar num mundo de tecnologias móveis e em rede. No mundo onde nós estamos fazendo este congresso, ao nosso lado, nesta mesma instituição, provavelmente está se ensinando da forma mais tradicional, sem nada de tudo que nós discutimos aqui. Um outro professor, um outro grupo está fazendo coisas legais, mas um monte de outros não está nem aí com tudo o que nós estamos falando. Isto aqui, em qualquer lugar, na própria USP, não é um problema do local. E as instituições podem cada vez tornar-se menos relevantes. Uma USP pode ser relevante em pesquisa, mas em ensino já não está sendo relevante. É horrível a metodologia de ensino. Eu passo assim pelas salas, me horrorizo de ver o professor no PowerPoint e o aluno no notebook lá fazendo qualquer coisa. Pode estar até aprofundando o que o professor fala, mas pode estar no Facebook brincando com outro. É isso que está acontecendo. Temos que superar a separação que existe entre, tanto legal, do próprio ministério e real, entre educação presencial e à distância, equipes separadas, modelos separados, o EAD meia boca que nós fazemos. Infelizmente, temos que avançar muito mais. Avançar em propostas flexíveis, adaptadas a cada percurso, com forte orientação, o professor cada vez sendo orientador, com interação e mobilidade. Quando falo mobilidade, não é somente física, em todos os sentidos. E cada professor, eu diria, enquanto nós não temos esses modelos tão avançados, nós que estamos voltando diretamente para a sala de aula na segunda-feira, tentar, no nosso espaço profissional, criar todas as possibilidades de fazer mudança. Se você é gestor, você pode fazer mais mudanças na tua instituição. Se você é um professor de uma
disciplina. Você tem uma margem de liberdade grande, mas ainda você está oprimido por um contexto que não é aquilo que você quer. Mas é possível fazer mudanças muito interessantes e nós não podemos deixar de fazer isso, mesmo que todo esse cenário maior ainda demore. No caso da educação escolar, o blended será um modelo predominante, que unirá o presencial e o EAD, principalmente no ensino superior. A educação presencial será toda híbrida no sentido de blended. Enfim, e a EAD também, a educação à distância, ela terá modelos um pouquinho mais semipresenciais e modelos totalmente online. Para terminar e abrir um pouco o debate, o que é também importante? Não esquecer que tecnologias, elas são instrumentos hoje, pelo menos na fase em que nos encontramos, de ampliação das nossas possibilidades e também dos nossos problemas, mas que estão feitas por pessoas, para pessoas, e que precisam da mediação de educadores e gestores. O que o jovem quer? Primeiro, ser acolhido, aceito. Eu tenho 67 anos, mas se eu falo, eu gosto, converso, me aproximo dele, ele me ouve, ele se aproxima de mim. E a partir daí podemos interagir. Primeiro é acolher, não ensinar. Temos que aprender a acolher. Confiáveis. Entre tantas possibilidades, você tem alguém que pode ser um interlocutor confiável, que não está te vendendo qualquer coisa. Então, isso é fundamental. E que é competente nas várias dimensões, intelectual, emocional, ética. Então, talvez, se pudesse deixar um recado para vocês, de tudo o que eu faço, eu diria, em lugar de tentar ver como ensinar, tentem primeiro ver como aprender com algumas pessoas que estão dando-nos alguns exemplos de como eles estão fazendo hoje. Então, talvez tenhamos que aprender com crianças, com jovens, sentar com eles, ver o que para eles é motivador, para poder voltar para a escola e rever nossas metodologias, que do ponto de vista conceitual funcionam, mas do ponto de vista operacional ainda estão muito distantes. Aqui tem aquele site que está muito pouco atualizado por falta de tempo, mas enfim, aí. O blog que de vez em quando alimento, mas agora no final de outubro eu fiz um texto sobre aprendizagem integral por desafios. Eu acredito que esse caminho é irreversível. E num mundo conectado com tantas possibilidades, se não trabalharmos com situações concretas, desafios, jogos, no sentido assim de trabalhar com etapas, envolvimento de alunos, compartilhamento e personalização, nós vamos assim fazer um trabalho quase inútil. A manter a forma como a maior parte das instituições ensina, como tem reserva de mercado, elas se mantêm, mas elas não estão ensinando, elas estão certificando. Aprender, muitas vezes o aluno está fazendo em paralelo, fora da escola, entre colegas, de outro jeito. Se isso perdurar por muito tempo, a universidade, a escola, ela fica como uma instituição obrigatória. É como, sei lá, fazer o serviço militar, ou ter que votar em tal dia só porque é obrigado, se você não tem consciência política. Aprender hoje, quem quer, vai encontrar seu caminho. Uma vez motivado, ele vai atrás. Se você, como escola, como professor, não for relevante, ele vai passar por você, vai te ignorar solenemente depois da prova e vai tocar sua vida, porque tem muita coisa acontecendo interessante dentro e fora da escola. Mas hoje, infelizmente, ainda está acontecendo muito mais fora do que dentro. Aqui está um pouco poucos contatos, se vocês tiverem alguma necessidade de conversar comigo. Mas faço a ponte para terminar com a palestra que eu infelizmente não pude assistir do James, mas que eu vi um pouquinho lá rapidamente. Ele está ajudando a criar algumas escolas inovadoras, cuja característica é
não têm disciplinas, eles têm atividades, têm projetos, trabalham com colaboração, tecnologias móveis, enfim, tudo isso que a partir de agora temos que desenhar. Isso vai tomar uns 10, 20 anos, vai, mas quem vai fazer isso são vocês. Não vai ser o ministro de Educação, não vai ser o secretário de Educação, vão ser vocês, os jovens que já conhecem estes aplicativos, metodologias, que estão fazendo tudo isto aqui, aperfeiçoem-se, vão atrás, porque o mundo, tanto da educação formal, como a educação corporativa, a educação à distância, todo mundo está atrás de pessoas que tenham este perfil, que dominem estes recursos, mas que principalmente dominem estas formas novas de aprender. Então, a empregabilidade, a remuneração melhor de vocês que estão dentro, que estão atentos a este fenômeno que nós falamos, ela é muito superior à de um professor que vai tocando sua vida, ensinando como sempre se ensinou. Em 5 ou 10 anos haverá uma diferença brutal entre escolas inovadoras e escolas convencionais, entre instituições de vanguarda e instituições que vão ficando para trás. E vocês, pelo que eu vejo e espero, estão nessas de vanguarda, e é isso que nós temos que preparar. Muito obrigado.